Sob a graça do nosso grande arquiteto do universo, dou por aberta a nossa reunião de julgamento do processo da Câmara de Julgamento do dia de hoje. Qual o item da pauta, presidente? É o item 2, apresentação e discussão Não, item 2, apresentação e discussão da ata da 32ª reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 25/11/2021. Como essa ata foi enviada previamente para todos os membros, você recebeu algum pedido de alteração, inserção ou retirada de algum assunto, presidente? Não. Como todos leram a ata previamente e ninguém pediu nenhuma alteração, em votação. Para mim está ok. Ok. Perfeito. Como não tivemos nenhum voto contrário, considere-se a ata aprovada à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta, presidente. É o item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio. Então, vamos relatar o nosso processo. É o processo 2021, final 3576. Informações de processo. Interessado: Juarez Mendes Melo, processo 2021-000-2900-3576, auto-infração 40836, de 12/9/2021. Dispositivo legal, inciso 14 do artigo 13 da Resolução 297/2007 do Conselho de Gestão. Inscrição: colocar ou manter em serviço sem condições de segurança. Defesa intempestiva, datada do dia 15/10/2021. Relatório: trata de recurso contra a auto-infração 40836, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, com base no inciso 14 do artigo 13 da Resolução 297/2007, CG. Em análise da defesa dos documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta. Foi lavrado contra o peticionante a auto-infração sob alegação de infração à Resolução 297/2007, com despacho de correção do AI, onde lei Resolução 297/2007, CG, artigo 14, empreender viagem com veículo em condições inadequadas de funcionamento, conservação ou higiene ou deixar de higienizar instalações sanitárias, quando no início da viagem, na saída de pontos ou parada ou de apoio. Leia-se Resolução 297/2007, CG, artigo 13, inciso 14, colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança. Fecha aspas. Continuando seus argumentos, a autuada assim sinaliza sua via. Abre aspas. A alegação apresentada pela autoridade autuante, contudo, não pode prosperar, uma vez que existem algumas formalidades que devem ser observadas quando da lavratura ou auto-infração sob pena de nulidade. Conforme se vê, a descrição correção do AI, em primeiro momento, informou-se condições inadequadas das instalações sanitárias do veículo. Posteriormente, afirmou-se que o ônibus estava em serviço sem condições de segurança. O artigo 50, inciso 1 da Lei 13.800/2001, que regula o processo administrativo estadual, estabelece que, abre aspas, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação de fatos e fundamentos jurídicos quando neguem, limitem, ofendem direitos ou interesses. Percebe claramente que não houve qualquer menção à suposta irregularidade cometida pela empresa autuada, isto é, qual condição estava sendo violada ou descumprida. Descarta a ausência de fundamentação quanto às más condições do veículo, pois trata de ônibus em bom estado de uso e conservação, e nem de demonstração de que a autuada foi omissa ou negligente, eu perdi aqui, desculpe. Omissa ou negligente estava sendo violada ou descumprida. Descarga a ausência de organização quanto às condições do veículo, pois trata de ônibus em bom estado de uso e conservação e nem demonstração de que a autuada foi omissa ou negligente na sua manutenção. Eis que possui equipes de mecânicos eletricistas e outros que fazem inspeções rotineiras em sua frota. Não há de se falar em suposta infração, muito mais não informado. Fecha aspas. Ao final,
protesto pelo cancelamento e arquivamento do auto de infração e as sanções dele decorrentes. Em consulta, a Coordenação Especial do Trânsito constatou a reincidência específica da empresa Juarez, visto que, anteriormente, a empresa foi autuada pela mesma infração, Resolução 297, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 17/1, através do auto de infração 40.808, de 17/8/2021, constando o processo 2021-00029003217. Em síntese do relatório. Inicialmente, verifica-se que na defesa apresentada estão presentes os requisitos de admissibilidade, mas não atende o requisito básico da tempestividade, para a sua admissibilidade. E, desta forma, não deva ser conhecido, mas, por cautela, passa a analisá-la quanto ao mérito e entendo a vazia desprovida de qualquer fundamentação. Considerando inicialmente que é de competência exclusiva da GE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros estaduais, e ela o faz na forma legal, nos termos do que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569 de 99, do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533 de 2019, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673 de 2014 e do artigo 2º do Decreto 844 de 2015. Considerando que a autuada alega tão somente sobre o aspecto da formalidade quanto o saneamento da auto-infração, o qual é admissível, assim procedido dentro da normalidade jurídica administrativa que o caso requer. Considerando que a resolução CONTRAN 216/2006 fixa requisitos técnicos e estabelece exigências sobre as condições de segurança dos para-brisas dos veículos automotores e de visibilidade do condutor para fins de circulação nas vias públicas, em seu artigo 4º estabelece. Abre aspas, artigo 4. Nos para-brisa dos ônibus, micro-ônibus e caminhões, a área crítica de visão do condutor, conforme figura ilustrativa do anexo dessa resolução, é aquela situada à esquerda do veículo, determinada por um retângulo de 50 centímetros de altura por 40 de largura, cujo eixo de simetria vertical é demarcado pela projeção da linha de centro do volante de direção, paralela à linha do centro do veículo, cuja base coincide com a linha tangente do ponto mais alto do volante. Fecha aspas. Considerando ainda que no auto de infração está caracterizado que a trinca vai de uma borda a outra do para-brisa, passando pela área crítica de visão do condutor do veículo. Dessa forma, teoricamente, o para-brisa trincado indica condições inadequadas que o comprometem a segurança, de acordo com as diretrizes da redução do CONTRAN. Considerando, finalmente, que a infração está devidamente caracterizada conforme anotado no relatório circunstanciado e através de fotografias que o acompanham, voto, considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular a infração 40836, pois ao ser lavrado, atender às formalidades legais que a autuada não trouxe qualquer documento que desconfie, voto pela sua manutenção. A palavra está aberta aos demais membros. Quero proferir o meu voto. A palavra está com o membro Gilvan para a leitura do seu voto. Processo número 2021-0000-293576, interessado Juarez Mendes Melo Limitada, auto de infração 40.836, inciso 14 do artigo 13 da Resolução 297/2007-CG, que é colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança. A defesa é tempestiva. Trata o processo do auto de infração número 40.836, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo, com base no inciso 14 do artigo 13 da Resolução 297/2007-CG, por colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança. A empresa foi autuada no posto da Polícia Rodoviária Federal de Abadia de Goiás, por colocar em serviço o veículo de placa KCM 0787, com trinca do lado esquerdo do para-brisa, ou seja, do lado do motorista. A referida trinca, de aproximadamente 100 centímetros, vai de uma borda a outra do para-brisa, passando pela área crítica de visão do condutor do veículo, conforme se vê na descrição da infração e nas fotografias anexas ao auto de infração número 40.836, relatório circunstanciado. O fiscal André Luiz Sardinha Tavares acrescenta em seu relatório que o veículo estava em péssimo estado de conservação e que o motorista foi advertido de que o veículo poderia ser retido em caso de nova fiscalização. Consta dos autos o despacho número 348/2001 CFT, despacho saneador, para fazer a correção do auto de infração número 40.836, onde se lê infração, resolução 297/2007 CG, artigo 12.14,
empreender viagem com veículo com condições adequadas de estacionamento, conservação ou de higiene e ou deixar de higienizar as instalações sanitárias quando o início da viagem nas saídas de pontos parados de apoio. Leia-se. Infração, resolução 297, artigo 13, 14, colocar ou manter em serviço veículos sem condições de segurança. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 358 e AR, recebida em 29 de nove de 2021. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa em 15 de 10 de 2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões de defesa também estão caracterizadas no relatório número 161. Isso da defesa porque o presidente do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto número 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Quanto ao auto-infração número 40.836, que foi objeto de saneamento, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos, que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40.836, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relatório e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Eu gostaria só gostaria de fazer uma referência, porque não é qualquer trinca no para-brisa, né? É a trinca situada neste retângulo, né? Que seja 40 por 50, né? E tem uma posição. Então, assim, a descrição do que está na resolução. E ela remete para o anexo onde está até o desenho, a figura, né? O desenho, né? Porque nesse caso aqui é gritante essa trinca, né? Realmente, mas dependendo da trinca, tem que fazer... A gente viu na fotografia lá, né? Ver que realmente ela compromete. É gritante. Tá certo. Uma vez já apresentados relato e voto, tanto o relator quanto o membro Gilvan, uma vez já colocado em discussão os demais membros, em votação. Acompanha o relatório, né? Com relatório. Quando não tem nenhuma manifestação em contrário, secretária, considere-se o processo votado, o auto-infração pela sua manutenção à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 4, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Gilvan do Espírito Santo Batista. A palavra está aberta ao membro Gilvan para leitura do seu relato e voto. 3785, interessado Sana e Menelik Eireli ME, auto de infração 40.856, dispositivo legal inciso 2, do artigo 6º da Lei 18.673/2014. Que é prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa é tempestiva. Relatório. Trata o processo do auto-infração número 40.856, lavrado em nome da empresa Sena e Menelik Eireli ME, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. A empresa foi autuada por realizar o transporte de passageiros no trajeto Goiânia-Anápolis, sem a devida concessão, permissão ou autorização. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 416 e AR, recebida em 25 de 10 de 2021. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa em 9 de 11 de 2021, que passa a fazer parte integrante deste ato.
alega, em resumo, em sua defesa o seguinte: inicialmente pede para cancelar a suposta infração de trânsito por estar levando pacientes para tratamento de câncer em Anápolis. 2. Em seguida, esclarece que o autuado não é uma empresa de transporte. 3. Que a empresa atua na área de saúde com um contrato de apoio ao município de Minasul, Goiás, abre aspas, onde a nossa responsabilidade é de receber e levar os pacientes com câncer encaminhados pela Secretaria de Saúde de Minasul até Goiânia para o atendimento em locais e na região. Fecha aspas. 4. Ao final, solicita orientação para levar os pacientes até Anápolis. Em síntese, o relatório. Fundamentação. Inicialmente, verifica-se que a defesa deixou de atender a requisito básico para a sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual, e desta forma não deve ser levada em consideração, pois o autuado não juntou à sua defesa o seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa realizava o transporte na modalidade de fretamento sem a devida autorização no trajeto Goiânia-Anápolis. A própria empresa admite tal fato em sua defesa e esclarece que tem contrato com o município de Minasul, Goiás, para levar pacientes para tratamento em Goiânia e região. A coordenação de cadastro e licenciamento, instada a opinar no termo de despacho número 773/2021, confirma que a empresa e o veículo não são cadastrados na GR, conforme se vê no despacho 2557/2021. Quanto à auto-infração número 40.856, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Posto isto, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40.856, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Giovan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma manifestação por parte de algum membro, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Sem som, Paulo. Também voto com o relator. Uma vez lido o relato e voto do membro Giovan, em relação ao relato do auto-infração, considera-se ele votado e aprovado por unanimidade pela sua manutenção. Próximo item da pauta, secretário. Item 6. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Ontem eu fiquei por um período aí fora do ar e do SEI aí, porque eu pedi a inclusão lá da gerência de transportes e automaticamente eles excluíram a Câmara de Julgamento, outros da SEGOV, outros tantos aí, e eu só tive a oportunidade de assinar o relatório agora há pouco, né? Então, talvez tenha algum erro de ortografia aí, para essa compreensão de todos, que não foi feita revisão. Interessado, Rápido Araguaia Limitada, processo 2021-00029-003542, o auto de infração 37.845. Data do auto 8 de setembro de 2021. Dispositivo legal, inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297 de 2007, Conselho de Gestão. Não prestar as informações no prazo estabelecido pela GR. A defesa tempestiva foi apresentada em 3 de novembro de 2021. Trata o processo do auto de infração 37.845, lavrado em nome da Rápido Goiás Norte. Escrita do CNPJ 02441 400.000 de ré 68, com base no inciso 16, artigo 12 da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, por não prestar as informações dos prazos estabelecidos pela GR sobre os quadros demonstrativos de movimento de passageiros EDMP. A empresa foi notificada de forma legal em 22 de nove de 2021, notificação 307 de 2021, SUP, conforme aviso de recebimento AR
e aviso de recebimento, e apresentou a defesa no dia 3 de novembro de 2021, dentro do prazo estipulado de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil do recebimento da notificação 370, assim a defesa é tempestiva. Em síntese, a defesa se manifestou alegando que foram autuados por não prestar informações nos prazos estabelecidos pelo ente regulador, a GR, atinentes aos quadros demonstrativos de movimento de passageiros QDMP de setembro a dezembro de 2020 e os quadros e o QDMP de janeiro, fevereiro e maio de 2021, que todos os quadros foram apresentados a tempo, segue anexo, comprovante de recebimento AR dos Correios, sendo atestado pela GR. A autuada pede no final das alegações pelo deferimento da defesa e cancelamento do auto de infração 37.845. Em síntese, o relatório da fundamentação e voto nos termos do artigo 32, inciso 5, combinado com o parágrafo 1º da resolução 297/2007 do Conselho de Gestão, a autuada deve juntar à sua defesa seu contrato social, o estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, sob pena de não ser levado em consideração. Verifica-se que a defesa não atende a este requisito, entretanto, por cautela, passa a analisá-la quanto ao mérito. Através do e-mail datado em 20 de agosto de 2021, a gerência de transportes encaminhou a autuada solicitando que fosse regularizado o envio à GR até 27/7 do quadro demonstrativo de movimento de passageiros referente aos meses já lidos, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, janeiro, fevereiro, e além do quadro da linha 051039-00 Porangatu a Minas Sul, referente a maio, que ele estava faltando, que não teria sido enviado. Assim, em 3 de setembro de 2021, a gerente de transportes enviou o expediente à coordenação de fiscalização para providenciar a lavratura do respectivo auto de infração, pelo cometimento da infração prevista no artigo 12, incisos 16 da resolução 297/2007 do Conselho de Gestão. Considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da resolução normativa 156/2007 do Conselho Regulador, as empresas do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás deverão prestar mensalmente, por meio eletrônico, por via eletrônica, por meio do e-mail transportes.agr@agr.gov.br, até o último dia útil do mês subsequente às informações do movimento de passageiro e transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás através do quadro demonstrativo de passageiros. Essa medida aí foi devida a simplificar o tratamento dessas informações, desses quadros, né? Porque você tem que trabalhar essas informações, gerar relatórios, e o meio papel também já está obsoleto, vai ficar recebendo esse tipo de informação por papel, né? Não existe mais. E, apesar da autuada ter apresentado à defesa vários avisos de recebimento dos Correios, a fim de demonstrar que os quadros foram encaminhados, protocolados na GR, em meio impresso, papel, ouvidos os respectivos quadros, foram encaminhados em desacordo com os preceitos estabelecidos no parágrafo 1º da Resolução Normativa 156 de 2019. E aí é importante destacar que compete a GR controlar e fiscalizar, né, sempre visando uma celeridade, essa inclusão tecnológica, a fim de dar maior eficiência ao serviço público, né? Então, nos termos disso, no inciso 2º, do parágrafo 1º da Lei 3.559, de dezembro de 99, do inciso 3º, parágrafo 4º, do artigo 1º do Decreto 2.533, de 9 de agosto de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 2001, tendo por cautela das peças do auto, apresenta o seguinte voto. Voto considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 37.845, pois foi elaborado com as formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Voto pela manutenção do auto de infração 37.845. Este é o meu voto. Uma vez lido o relato e voto do membro Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros.
processo número 2021-00. Gilvan, seu som está muito baixo, eu não estou escutando. Também não. Agora melhorou. Interessado, Rápido Goiás Norte Limitada, processo 2021-0000-2.900-3542, número do auto 37.845, inciso 16 do artigo 12 da resolução número 297/2007 CG, que é não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR. A defesa é tempestiva. Trata o processo do auto de infração número 37.845, lavrado em nome da empresa Rápido Goiás Norte Limitada, com base no inciso 16 do artigo 12 da resolução 297/2007 CG. O referido auto de infração foi lavrado em atendimento à determinação da Gerência de Transportes, conforme memorando número 51/2021 GET. Neste documento, esclarece que a empresa Rápido Goiás Norte Limitada, embora notificada por e-mail em 20 de 8 de 2021, não prestou as informações solicitadas inerentes ao quadro demonstrativo de movimento de passageiros, QDMP, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, maio de 2021, falta o QDMD, da linha 05-103900, Porongatu, Minasul, que devem ser encaminhados mensalmente por via eletrônica através de e-mail, nos termos que dispõe o parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução Normativa número 0156/2019-CR. Nesta notificação, ao final, faz constar as seguintes observações. 1. Abre aspas. Lembramos que, conforme estipulado na Resolução Normativa número 0156/2019-CR, as empresas do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás deverão prestar mensalmente as informações do movimento de passageiros através do QDMT por via eletrônica, e-mail transportes.gr@gr.gov.br até o último dia útil do mês subsequente, soma pena de aplicação da penalidade prevista no inciso 16 do artigo 12 da Resolução número 297/2007 CG. 2. Abre aspas, não há necessidade de encaminhar protocolar na GR esses documentos impressos, fecha aspas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 370/2021 e a R recebida em 22 de 9 de 2021. Notificada, apresentou tempestivamente a sua defesa em 22 de 10 de 2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão consignadas no relatório número 771/2021. Inicialmente, verifica-se que a defesa deixou de atender a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual, e desta forma não deve ser levada em consideração, pois o autuado não juntou à sua defesa o seu contrato social, ou estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, nos termos do que dispõe o artigo 32 da Resolução número 297/2007 CG. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la contra o mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os quadros demonstrativos de movimento de passageiros, QDMP, caracterizados na defesa e protocolados na GR, na forma impressa, não atende ao que dispõe o parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução Normativa 0156/2019-CR, que totalmente diz, abre aspas, artigo 1º, estabelecer que as informações do movimento de passageiros do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás sejam fornecidas através do quadro demonstrativo de movimento de passageiros, conforme modelo do anexo único. Parágrafo 1º. As empresas do Sistema do Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás deverão prestar mensalmente as informações referidas no caput deste artigo por via eletrônica através de e-mail a ser indicado pela Gerência de Transportes até o último dia útil do mês subsequente, fecha aspas. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos,
pois os quadros demonstrativos de movimento de passageiros QDMP não foram encaminhados por via eletrônica através de e-mail, nos termos que dispõe o parágrafo 1º do artigo 1º da Resolução Normativa número 0156/2019 CR. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto número 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração número 37.845, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 37.845, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou percebendo nenhuma manifestação de nenhum membro, em votação. O relator. Voto com o relator. Membro Paulo, seu voto. Você está sem som. Paulo não vota, não. Eu não voto, eu fui o relator. Ah, desculpa. Já votou. Uma vez O voto já está o consignado. voto do relator Paulo Henrique e do membro Gilvan, considera-se, então, o processo votado pela manutenção do auto de infração à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 6, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. A palavra está aberta ao membro André Luiz para leitura do seu relato e voto. Relatório 172/2021. Interessado, Alves e Oliveira Transporte e Locação Limitada. Número do processo, 2021, final 4226. Número do auto, 40.906, de 12/10/2021. Dispositivo legal, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. Prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva, datada de 18/11 e protocolada na GR em 23/11/21. Trata o processo do auto de infração 40.906, lavrado em nome da empresa Alves e Oliveira Transporte e Locação Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. A empresa foi autuada na GO 020, no município de Senador Canedo, e segundo o fiscal João José Ferreira, assistente de regulação e fiscalização, CPF 439-241-311-04, o veículo marca Renault, modelo Master M-Bus, L3H2, placa PBN 5318, naquele momento estava realizando o transporte de 9 passageiros, constatando que o serviço teve início em Rio Quente, com destino a Goiânia. Ainda segundo o fiscal, o condutor do veículo apresentou autorização de viagem emitida pela ANTT e alegou que saiu de Brasília e retornaria de onde havia partido. Porém, o retorno seria com o veículo vazio, segundo o fiscal, pois o destino final de todos os passageiros era Goiânia, caracterizando assim o transporte intermunicipal com embarque em Rio Quente e desembarque em Goiânia, conforme consta do relatório circunstanciado.
Consta dos autos o termo de qualificação dos passageiros em autorização de viagem emitida pela ANTT, com informações circunstanciadas da autorização de viagem com o nome da empresa, nome do contratante, dados da nota fiscal, informações do início da viagem, nome do motorista, motivo da viagem, número de pessoas transportadas, quilometragem a percorrer, roteiro da viagem e relação de passageiros e documentação. Consta ainda dos autos o laudo de inspeção técnica da ANTT, o contrato de arrendamento do veículo, certificado de registro e licenciamento do veículo digital, seguro de responsabilidade civil das empresas de transporte coletivo rodoviário de passageiros interestadual e internacional, cópia da carteira de motorista, bem como o contrato e alterações da empresa Alves Oliveira Transporte e Locações Limitada. Em consulta à Coordenação de Fiscalização de Transportes da AGR, despacho 174, requisitando da mesma a anexação das respectivas declarações circunstanciadas dos passageiros, e como resposta, a Coordenação de Fiscalização de Transportes da AGR, despacho 603, informou que todos os documentos pertinentes ao auto de infração em comento são os já anexados ao processo, dentre eles a lista de passageiros, e que não foi constatado declaração de passageiros já listados na autorização de viagem da ANTT. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 499 de 2021 e AR datado de 10/11 de 21. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa em 23/11 de 21. Fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa atendeu a requisito básico para sua admissibilidade no que se refere ao prazo para sua apresentação, protocolando sua defesa em 23/11 de 21. Portanto, tempestivamente e desta forma caracterizado e assim passo a analisar. Está relatado nos autos que o veículo marca Renault modelo Master, placa PBN 5318, no momento da autuação, estava realizando o transporte de 9 passageiros, constatando que o serviço teve início em Rio Quente com destino a Goiânia. Consoante se vê no relatório circunstanciado. Informação essa não condizente com toda a documentação apresentada. Ou seja, informações apresentadas do início da viagem, nome do motorista, motivo da viagem, número de pessoas transportadas, quilometragem a percorrer, roteiro da viagem e relação de passageiros e documentação. Desta forma, erroneamente, entendeu o fiscal que a empresa realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Equivocou-se também citando que o serviço teve início em Rio Quente, com destino a Goiânia, contrastando com o auto de viagem, o auto de autorização de viagem emitida pela ANTT. As alegações quanto ao mérito e o conteúdo de documentação apresentados na defesa, em tese, são acautelados e repletos de fundamentação, pois mencionam dispositivos precisos quanto à justificativa que entende ser aplicada ao caso em exame. Pelos argumentos apresentados na defesa, o auto de infração 40.831 deve ser anulado, pois a instrução processual na defesa é robusta e possui elementos para comprovar que a empresa Alves de Oliveira Transporte e Locação Limitada realizava o transporte rodoviário interestadual de passageiros, consoante se vê na defesa. A simples referência a desembarque de passageiro em roteiro já circunstanciado na autorização de viagem não comprova o ilícito caracterizado no auto de infração 40.906. Entendo que a simples, frágil e vazia narrativa que se vê no relatório circunstanciado não comprova que a empresa cometeu o ato infracional caracterizado
no auto de infração 40.906. Assim, na dúvida, face à inexistência de provas e baseado na apresentação documental, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal João José Ferreira no auto de infração 40.906. Esta decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual 13.800 de 2001, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceituam que a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Votos considerando o que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.906, em decorrência de que não ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada e que não possui elementos para sua comprovação. Voto pela sua anulação. Uma vez lido o relato e voto do membro André, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir o meu voto. A palavra está aberta ao membro Giovanni para a leitura do seu relato e voto. Interessado, Alves Oliveira Transporte e Locação Limitada, processo número 2021-0000-2900-4226, auto de infração 40.906, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, que é prestar o serviço em termos de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. A defesa é tempestiva. Trata o processo do auto de infração número 40.906, lavrado em nome da empresa Alves e Oliveira Transporte e Locação Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei número 18.673 de 2014. A empresa foi autuada em fiscalização de rotina em Senador Canedo, na GO 020, pelo fiscal João José Ferreira, por realizar o transporte de novos passageiros, sob o argumento de que o serviço teve início em Rio Quente, com destino a Goiânia. Acrescenta que o condutor do veículo apresentou autorização de viagem expedida pela NTT e, em complemento no relatório circunstanciado, fez constar que o motorista disse que saiu de Brasília e que retornaria de onde havia partido, porém o retorno seria com o veículo vazio, pois o destino final dos passageiros seria Goiânia, Goiás. Não consta dos autos o termo de qualificação dos passageiros e as respectivas declarações devidamente assinadas. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 499/2001, AR, datado de 10/11/2021. Notificada na forma legal, apresentou tempestivamente a sua defesa em 18/11/2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 172. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade e passo a analisá-la quanto ao mérito. Inicialmente, constato que a empresa juntou à sua defesa a autorização de viagem expedida pela NTT, onde consta o roteiro da viagem e a relação dos passageiros. Vejo neste documento que o veículo retornava de viagem da cidade de Rio Quente com 9 passageiros, sendo que um deles ficaria no aeroporto de Goiânia e os demais retornariam para Brasília, Distrito Federal. Entendo que o simples fato de deixar um passageiro no aeroporto de Goiânia não caracteriza o transporte intermunicipal de passageiros, ainda mais tratando-se de uma viagem de turismo, consoante se vê na autorização expedida pela NTT. Aliás, consta na autorização da NTT, no roteiro da viagem, que o veículo em seu trajeto passaria pelo aeroporto de Goiânia, que fica às margens da rodovia BR-153, que, dentre outros, tem como destino a cidade de Brasília, Distrito Federal. Quanto à instrução processual, entendo, após criteriosa análise, que é frágil e não possui elementos para comprovar que a empresa Alves de Oliveira, Transporte e Locação Limitada, realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, consoante se vê no auto de infração número 40.906, relatório circunstanciado.
Não consta dos autos o termo de qualificação dos passageiros e as respectivas declarações devidamente assinadas, para, no meu entendimento, comprovar que a empresa realizava o transporte rodoviário internacional de passageiros e que todos teriam como destino a cidade de Goiânia, conforme caracterizado pelo fiscal João José Ferreira, no auto de infração número 40.906, relatório circunstanciado. Tal fato, a ausência do termo de qualificação dos passageiros e as respectivas declarações são comprovadas pela Coordenação de Fiscalização de Transportes, consoante se vê no despacho número 603/2021. Assim, na dúvida, face à inexistência de provas e baseado na presunção de inocência do infrator, entendo que não resiste a conduta infracional caracterizada pelo fiscal João José Ferreira no auto de infração número 40.906. Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual 13.800/2021, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com a súmula 346 e 473 do STF, que preceituam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, fecha aspas. Este entendimento, se for referendado pelo plenário da Câmara de Julgamento, deverá ser submetido ao reexame do Conselho Regulador, nos termos de que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569, de 1999, e do artigo 34 do Decreto 9.533, de 2015. Aqui eu quero fazer um perdão. O veículo saiu de Brasília, foi a Rio Quente, e retornaria para Brasília, e deixaria um passageiro em seu percurso no aeroporto de Goiânia. Para mim, se fosse até os 9 passageiros, não caracteriza a infração. É uma viagem de turismo, ele estava simplesmente voltando e o retorno dele era Brasília. E na licença da viagem consta essa observação. Se eu tivesse pegado o passageiro em Rio Quente, que não estava na relação, e trouxesse para Goiânia, aí sim estaria, no meu entendimento, caracterizado. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular e que existe razão de ordem legal para anular a infração número 40.906, em decorrência de que foi comprovada a conduta infracional nele caracterizada, com agravante que a instrução processual é frágil e não possui elementos para sua comprovação, voto pela sua anulação, conservando que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 13.569 e o artigo 34 do Decreto 9.573 de 2015. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Eu gostaria de fazer uma consideração em relação ao voto do André, no momento que ele disse que foram carreados pela defesa provas robustas. As provas não foram robustas, não. As provas foi simples, direto e, assim, o que eu fico por entender, a perda de tempo do fiscal em ter lavrado essa auto-infração, né? E a autuada apresentou lá o trajeto, a autorização da NTT, perda de tempo, né? E redundou nisso aí, né? Pela anulação. Então, e ela não pegou nenhum passageiro diferente daqueles que estavam na relação. Não! De Brasília foram e voltaram para Brasília. E toda da relação lá estava observando lá que era de outros estados, era do Espírito Santo, parece que teve da Bahia, não tinha nada. Então eu voto aí, brilhante voto do André aí. E aí a defesa escrita, não sei se vocês perceberam, é um parágrafo só tem um parágrafo. Preciso falar. Pronto, o resto é documentação. Eu, só a título de informação, foi distribuído um processo para mim, e eu, lendo o auto-infração e lendo o relatório circunstanciado, vendo as fotos, me surgiu inúmeras dúvidas. E eu fiz uma diligência pedindo algumas ponderações para o fiscal atuante. E agora, para que eu me deparei, é esse mesmo fiscal, só a título de informação. Só. Então, parece que pode ter alguma falha exatamente nessa questão de procedimento para se chegar a uma auto-infração, que a gente pode, quem sabe,
os nossos argumentos, nossos votos, a gente pode alterar e trazer que essa fiscalização seja ela ser mais objetiva, mais coerente e que possa diminuir essas quantidades de autofrações anuais. E, Dalino, a redação do relatório circunstanciado é muito confusa. Eles têm que fazer uma redação melhor. Essas avisos são importantes, Idalino, porque vai alertar a fiscalização, né, para tentar melhorar e fazer a coisa tecnicamente correta. Eu vou falar, só para você ter ideia, eu acho que um fiscal ele tem que ter certeza clara e cristalina do ato que está fazendo. Imagine só você colocar no relatório circunstanciado a seguinte frase: dando a entender. Entendeu? Então, passa a ser sobre suposições. Então, eu acho que é até bom essas nossas discussões, que ele pode carrear, pode levar com a melhoria do ato de lavratura do auto-infração. Eu acho que é um caminho que nós estamos seguindo. É longo, mas quem sabe ele vai nos trazer bons frutos no futuro bem próximo. A palavra está aberta aos demais. Uma vez, acho que encerrar a discussão, em votação. Com relatoria. Paulo? Bem, com certeza. Então, uma vez considerado o processo votado, secretária, a unanimidade voto pela anulação do auto-infração. Próximo item da pauta. Item 7. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. Qual o número do processo? É 2021, final 3561. 3561. Muito obrigado. Nosso processo é o 2021-3561. O relatório é 166-2021. A parte interessada é a transportadora São José do Tocantins Limitada. E o auto-infração é o 4839, emitido em 3/9/2021. A infração consiste em utilizar na execução do serviço veículo não registrado na AGR. Iniciando a minha relatoria, eu o faço analisando os atos administrativos do regulador. E, com referência a isso, eu digo que o ato de infração emitido contempla o tipificado nos incisos de 1 a 7 e respectivos parágrafos do artigo 80 da Resolução Normativa 105/2017. A notificação de autuação, por sua vez, de número 349 deste ano, deu-se na forma prevista no caput do artigo 82 e incisos 1 a 3 da hora citada Resolução Normativa. Então, não há nenhum problema com relação aos atos administrativos do regulador. Parto agora para a defesa da autuada. A autuada acusa legalmente o recebimento de notificação de autuação na data de 28/9/2021. A notificação é a 349, datada de 8/8/2021. E tão somente apresentou sua defesa em 14/10/2021, transcorrido, portanto, prazo superior ao capitulado no caput do artigo 83 e respectivos parágrafos da norma retromencionada, motivo pelo qual passa à condição de revel. Mesmo sob a condição de revelia, passa a conhecer os elementos de defesa postados nos autos pela atuada, para, ao final, manifestar o voto a respeito. A autuada transportadora São José do Tocantins não apresentou defesa aos moldes do capitulado nos incisos de 1 a 4 e parágrafo único do artigo 84 da Resolução Normativa número 105/2017. Todavia, insurgindo-se contra o ato de infração, tem-se nos autos a peça de defesa subscrita por dirigentes da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, conforme consta no contrato social anexo. Como a autuada foi a transportadora São José do Tocantins, o CNPJ 07-834-887-1000-62, a Expresso São José do Tocantins Limitada, CNPJ 02-227-767-001-83, não figura no polo passivo da autuação, não podendo, portanto,
respondeu por infração que não lhe foi imputada. São duas pessoas jurídicas com personalidades distintas. A primeira, nem ao menos, figura como filial da segunda, conforme se consta na cláusula segunda do contrato social, apenso aos autos. Resta frisar a inexistência nos autos de instrumentos que autorize a representar a autuada. Mesmo que integre o mesmo grupo econômico, não prevalece a presunção de competência para assim proceder. Não possui legitimidade para representar a autuada. Assevera que o veículo ONX 3586 encontra-se devidamente registrado na AGR em nome da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, sob o status de em andamento de baixa, conforme documento eletrônico emitido pela AGR, apensa aos autos. Consultado o setor de cadastro da AGR, o mesmo informou que o registro do veículo em comento foi dado baixa em 8/10/2021, deixando o mesmo a frota da autuada a partir desta data, o que confirma a alegação apresentada, já que a autuação se deu em 3/9/2021. Menciona que o indeferimento de baixa do veículo se deve à inexistência de débito junto ao regulador, referente à taxa de regulação, controle e fiscalização de serviços públicos. Afirma que tal fato a impede de exercer qualquer ato administrativo, incluindo a baixa do veículo em comento. Entende a autuada que a alegação de impedimento de baixa do veículo não tem amparo legal na legislação em vigor, afirmando que a restrição é ilegal, menciona o teor do artigo 54 da Lei 18.673, a seguir transcrito. Artigo 54. Para a realização de qualquer ato de que trata esta lei, é obrigatória a apresentação da certidão negativa de débitos do ente regulador, exceto para os casos de defesa, recursos e expedientes encaminhando documentos em resposta de solicitações deste ente regulador. Entende que a lei em comento, em momento algum, faz menção ao procedimento de baixa de veículo. Registra que o capítulo 8º de que trata dos veículos menciona apenas o registro de veículos, omitindo a normatização de procedimentos de baixa. Assim, aduz que o procedimento de baixa não pode ser vinculado à apresentação da certidão negativa de débitos. Menciona que apenas o registro de veículo com previsão legal na Lei 18.673 é que poderia ter restringido o procedimento de baixa conforme consta no artigo 17, a seguir transcrito. Artigo 17. O pedido de registro de veículo deverá ser formalizado com os seguintes documentos: requerimento assinado pelo representante legal com firma reconhecida. Segundo, relação dos veículos acompanhado de cópia autenticada dos respectivos certificados de registro e licenciamento de veículo, bem como do seguro obrigatório, o DPVAT, emitidos pelo DETRAN. Terceiro, laudo final de vistoria, exceto para os veículos 0 km e com nota fiscal emitidos no período de até 60 dias, a contar da data de sua emissão. 4. Apólice de seguro de responsabilidade civil em vigor em nome da pessoa jurídica e onde consta a identificação do veículo. 5. Certidão negativa de débitos da AGR, o qual eu grifei. Inciso 7. Na hipótese de que a legislação retro também se aplica aos procedimentos de baixa, a atuada traz à baila o entendimento consolidado no âmbito do STF, que no julgamento da ADI 173 e 394, entendeu da inconstitucionalidade da Lei Federal 7.711/88, a qual obrigava as empresas a comprovarem quitação de débitos tributários como condição para a prática de diversos atos, dentre os quais o registro de contrato relativo à alienação de bens. Frisa que o STF entendeu a norma como um modo indireto de coerção ao pagamento de tributo. Prosseguindo em sua defesa, a autuada aponta 3 súmulas do STF versando sobre a matéria em análise. A súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo. Súmula 547. Não é lícito à autoridade
proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias na alfândega e exerça suas atividades profissionais. Entendo que esse tipo de restrição ofende o princípio constitucional do devido processo legal, pois impede a empresa de plenamente exercer seus direitos de defesa e contraditório. A autuada pugna pelo cancelamento do auto de infração 487, lavado ilegalmente em seu desfavor. Sumariamente, a defesa da autuada. Da manifestação de voto. A doutrina nos ensina que o ato administrativo tem sua entronização no mundo jurídico administrativo no momento de sua lavratura, feita por quem de direito segundo as normas regulatórias às quais encontra-se vinculado. No caso presente, o agente fiscal emitiu o AI com base na informação de que o veículo ONX 3586 não constava como registrado junto ao setor de cadastro regulador. Registre-se que o mesmo desconhecia por completo o real motivo de sua situação. Isto posto, é de nosso entender que o mérito a ser considerado na análise reside na negativa de justificativa apresentada pela GR para se opor à pretensão da autuada. Assim é que, na hipótese de sua aceitação, inexistiria o processo em curso. A negativa do regulador em não proceder à baixa do veículo, seja por que motivo for, mantém o veículo sob efetivo registro, o que conflita com o dispositivo motivador da lavratura do auto de infração, a existência de registro de veículo junto à GR. Do exposto e considerando, primeiro, o fato do veículo à época da lavratura do auto de infração, 3 de nove de 2021, ainda se encontrava vinculado à frota da empresa autuada, deixando essa condição apenas em 8 de 10 de 2021, quando da efetivação de sua baixa pelo regulador. 2. Inadmissibilidade da condição apontada no item reto tem como insustentável a manutenção do auto de infração, haja vista a inexistência do fato gerador da tipificação apontada na legislação. 3. Que as arguições formuladas pela autuada, tendo estas como base de sustentação a legislação vigente e entendimentos de instâncias superiores do direito pátrio. 4. Que a observância aos princípios do direito administrativo, previstos especificamente no artigo 37 da Constituição Federal de 88, os quais impõem à administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal, do município, a subserviência à legalidade, à impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5. E à luz dos princípios norteadores acima descritos, a ilegitimidade da defesa, apontada nos autos, não deve ser desconsiderada quando se manifesta em favor da verdade e da justiça. 6. Que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário e permissão de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do artigo 2º, do artigo 1º da Lei 3.569, de 27 de 2 de 99, e do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do decreto 9.533, de 9 de 10 de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de 11 de 2014, e do artigo 2º do decreto 8.844, de 19 de 9 de 2015, apresento a seguinte manifestação de voto. Anular o auto de infração 40.839, lavrado em desfavor da empresa transportadora São José do Tocantins Limitada, com base na legislação vigente, argumentos de defesa apresentados pela autuada, bem como na inexistência de fundamentação legal que sustente a sua manutenção, conforme pontuado nas considerações acima alinhavadas. Conclusivamente, submeto tal entendimento à apreciação dos demais membros no círculo dos pares. Uma vez lido o relato e voto do membro Wilson, a palavra está aberta aos demais membros. Gilvan, eu não estou escutando. Gilvan. Está sem som, Gilvan. Está ouvindo agora? Agora sim. Gilvan, só uma colocaçãozinha. Não é maldade, não. Você fez uma errata no voto. Não seria melhor você corrigir o voto, não? Hã? Você fez uma errata. Não, mas é porque eu não aceito a correção. Aceita sim. Não, eu tentei fazer.
Não, você pode tentei tentar, fazer. Não, ele vai falar do seguinte, que já foi assinado por você, aí você aceita, ele abre, você assina de novo. Pois é, mas eu tentei fazer, dali, não deu. Você entendeu, né? Então, tá bom, a palavra está com o Gilvão para leitura de relato e voto. Interessado, transportadora São José Tocantins Limitada, processo número 2021-00293561, auto 40839, inciso 4 do artigo 77 da Resolução Normativa 105/2017, é aí que está a errata, né? Que é utilizar a execução do serviço veículo não registrado na GR. 1. Trata o processo do auto de infração número 40839, lavrado em nome da empresa transportadora São José do Tocantins, Limitada, escrita no CNPJ do Ministério da Previdência sob o número 07-834-887-0001-62, com base no inciso 4 do artigo 17 da Resolução Normativa número 105/2017 CR. No auto de infração 40.839 e no relatório circunstanciado, consta que a empresa utilizava na execução do serviço veículo não registrado na GR. Ao ser autuada, realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento ou trajeto Goiânia-Goiás, Anápolis-Goiás, utilizando o veículo de placa ONX 3586. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 349/2021 e AR recebida em 28 de 9 de 2021. Embora notificada na forma legal, não apresentou sua defesa, conforme se vê nos autos. 2. Consta dos autos uma defesa apresentada pela empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, escrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 02-227-767-00183. 3. Ao meu ver, são duas empresas distintas, consoante se vê nas inscrições dos espíritos CNPJ do Ministério da Fazenda. 3.1. Transportadora São José do Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 07-834-8887-00000162. 3.2. Expresso São José do Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 02-227-767-000183. Em síntese, é o relatório. 1. Preliminarmente constatei que 1.1. A empresa Expresso São José Tocantins Limitada, inscrito no CNPJ do Ministério da Previdência sob o número 02-227-767-000183, não tem legitimidade para apresentar defesa em nome da empresa transportadora São José do Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 07-834-887-000162, pois, indubitavelmente, são pessoas jurídicas distintas, embora pertençam ao mesmo grupo econômico. É este também o entendimento da Procuradoria Setorial ao analisar um caso similar e externar o seu posicionamento nos termos do despacho 596/2021, processo 2021-002900-3009. 1.2. Que a empresa transportadora São José Tocantins Limitada, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o número 07-837-887-00162, embora notificada na forma legal, não apresentou sua defesa e, desta forma, está caracterizada a revelia. Posto isso, e entendendo ser necessário analisar criteriosamente o que consta dos autos, pois as mencionadas empresas já foram objeto de autuação pela mesma infração em diversas oportunidades, em um curto período de tempo, na seguinte forma. 1. Auto-infração número 40.857, processo 2021, final 3786. 2. Auto-infração 40.796, processo 2021, final 2905. 3. Auto-infração 40.797, processo número 2021, final 2912. 4. Auto-infração 40.803, processo 2021, final 3098. 5. Auto-infração número 40.802, processo 2021, final 3083. 6. Auto-infração 40.838, processo 2021, final 3560. 7. Auto-infração número 40.839, processo 2021, final 3561.
No meu entendimento, o caso é em exame, em decorrência das mesmas condições operacionais na prestação do serviço de fretamento ao trajeto Goiânia-Goiás, Anápolis-Goiás, e que foi objeto das autuações assim mencionadas, caracteriza claramente o bis in idem. O agente fiscal, ao aplicar repetidas vezes a mesma penalidade para o mesmo fato, serviço, abre parênteses, serviço de fretamento ao trajeto Goiânia-Goiás, Anápolis-Goiás, fecha parênteses, sem adotar outras medidas previstas na legislação, o fez de forma equivocada e a JR, como ente regulador, deixou de cumprir o seu papel, que é de regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos do Estado de Goiás. Acrescente-se a isto quem está a se manifestar no processo número 2021 0000293786, a coordenação de cadastro e licenciamento informou que o veículo de placa ONX 3586, no período de 6 de novembro de 2017 a 8 de 10 de 2021, estava registrado na GR, em nome da empresa Expresso São José do Tocantins Limitada, consoante se vê na informação prestada via e-mail. Desta forma, embasado na informação da coordenação de cadastro e licenciamento, e que esteja caracterizado o bis in idem, o auto de infração número 40.839 deve ser anulado em decorrência de que não está caracterizada a infração nele tipificada. Essa decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual número 13.800/2001, que regula o processo administrativo do âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 476 do STF, que preceituam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Fecha aspas. Voto. Considerando o consto dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40.839, em decorrência de que não ficou comprovada a conduta do auto de infração tipificada para anular o auto de infração, então que não ficou comprovada a conduta infracional nele caracterizada, com agravante de que a instrução processual é frágil e não possui elementos para sua comprovação, voto pela sua anulação, observando-se o que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei de 13.569, de 1999, e o artigo 34 do decreto número 9.533, de 2015. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não tem nenhuma manifestação, para se discutir o processo em votação. Estamos aguardando os votos do membro. Acompanhe o relator. O que é? Acompanhe o relator. Ok. Paulo? Acompanhe o relator. Secretária, vamos consignar que o processo foi votado e, por unanimidade dos votos, pela anulação do auto de infração. Nós percebemos, gente, até para encerrar, nós tivemos 5 votações, foi bem tranquila, e parece que a nossa fiscalização está cometendo erros crassos. Eu acho que a gente poderia, de alguma forma, dinamizar e tentar ver se a gerência de transporte, através da fiscalização, possa nos trazer autos mais embasados e mais com concretude. No mais, agradeço a presença de todos e que na semana que vem estamos aí. Um bom final de semana a todos. Essa observação sua, Davino, ela só vai ser concretizada quando a gente começar a questionar sempre a fiscalização, né? Porque eles vão ficar alerta de que alguma coisa não está correta. Eu acabei de fazer mais um bom fim de semana a todos. Nesses termos, viu, Gilvan, que eu fiz? Inclusive, aparece uma foto, um auto de fração, que não tem nada a ver com auto de fração. Eu falei, o que está fazendo essa foto aqui? Uma placa do carro. Entendeu? Então, eu sempre gosto de questionar e deixar documentado o processo. Por isso, alerta todos os setores envolvidos, né? Não, só rápido, aqui um milésimo de minutos. Agora, essa semana aí teve um problema com uma liminar, né? Eles tinham uma liminar para fazer o trajeto lá, foram e apreenderam o veículo, né? Em tese, caracterizou um descumprimento de ordem judicial, né? Então, está tendo muitos absurdos, né? Até daí eu comentei com o Idalina aí, ele até apresentou de imediato a solução para o caso. Falou, Paulo, ele jamais ter apreendido o veículo, né? Lavava um auto lá com
tipo lá da ocorrência e depois via como é que ficava, mas que cumprisse a ordem judicial, né? Então tá certo, então, só isso aí. Gente, vamos não esquecer de assinar a ata, bem como a lista de presença. Bom final de semana a todos. Um abração. Igualmente, Um abraço, bom final de semana a todos. Um abraço a todos.